Dobry den, jak se masz? E você acabou de chegar no canal Mundano, se é a primeira vez que você passou por aqui. Já vou pedindo pra você, assim, de pronto, dá um joinha no vídeo e assina o canal pra ajudar a gente. Caso se você não gostar, vai lá e pode tirar a inscrição, não tem problema nenhum, mas eu já peço pra você fazer isso já no comecinho do vídeo. Inclusive, se você já é inscrito, eu peço, por favor, que você confira se você está inscrito. Várias pessoas reclamaram que simplesmente foram desinscritos ou até, inclusive, o sininho foi desativado. Então, gente, ó, rapidinho, se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, confere se você tá inscrito, tá? E no vídeo de hoje vamos fazer algo inusitado, vamos falar aí sobre alguns países meio malucos, né? Logicamente a gente tem que primeiro definir critérios para definir esse país como maluco, digamos assim. Vamos então rapidinho. Primeiramente, esse país, ele não pode ser reconhecido pela maioria dos países do mundo, tá? Esse vai ser o primeiro critério nosso. E o segundo, a sua fundação tem que ser bastante inusitada. Geralmente, há povos que se unem e formam uma nação em um determinado local, ou ex-colônias que se tornam independentes e depois se transformam num país. Então, esses países que a gente vai citar aqui tem que ter essas duas características, tá? Então, no vídeo de hoje, 3 países muito loucos, mas antes, roda a vinheta. Primeiramente, vamos falar sobre Liberland, ou Liberlândia, talvez em português, né? Liberlândia, ela está localizada entre a Sérvia e a Croácia. Aliás, é uma região de aproximadamente 7 km², que não é reivindicada por esses dois países. A Croácia não reivindica e a Sérvia também não reivindica. Em 2005, chegou um tcheco, o Vít Jedlička, e já que ele sabia que essas terras, que inclusive que é na margem do rio Danúbio, não era reivindicado por essas duas nações, ele usou um princípio conhecido como terra nullius, que simplesmente significa terra de ninguém, né? Terra que não pertence a ninguém. Em 2015 formou Liberland por aquelas terras. Aliás, ele proclamou a República Livre de Liberland. Logicamente, o país tem bandeira, tem brasão de armas, tem governo, presidente, vice-presidente, ministro do interior, ministro das relações exteriores e etc. Apesar da população do país ser composta por apenas 7 habitantes, segundo o seu último censo, que não deve ser nem um pouco difícil de fazer esse censo, né? As suas línguas oficiais são o inglês e o tcheco, e o governo ele se baseia nas teorias liberais clássicas. E Liberland é reconhecido, sim, por um único país do mundo, é a Somalilândia, que aliás também não é um país reconhecido, e Liberland também reconhece a Somalilândia, ou seja, você me segue que eu te sigo de volta. Esse é o princípio do reconhecimento, basicamente, né, entre Liberland e a Somalilândia. Agora vamos para Cristiânia. Onde fica Cristiânia? Cristiânia fica dentro, né, fica na cidade de Copenhague, na Dinamarca, e até 1971 era uma base militar que ela foi abandonada. Uma base aí com uma área de 320 mil metros quadrados, eu disse metros quadrados mesmo. Daí em 71, um jornal alternativo de Copenhague chamou as pessoas para ocuparem aquela área para começar uma sociedade do zero, e aí esse chamado hippies, anarquistas, músicos e artistas, eles atenderam e decidiram formar essa sociedade do zero em protesto justamente a certos valores morais dinamarqueses, né? E também em protesto ao capitalismo pós-guerra. O governo de Copenhague até tentou retirar essas pessoas lá, só que não teve sucesso e entrou num acordo com esses moradores, que eles iam arcar com as suas despesas, ou seja, com água, com energia, etc. Hoje, Cristiânia conta com mais ou menos 850 habitantes, tem bandeira própria, tem leis próprias, olha só, tem coleta de lixo, tem escola, tem serviço postal próprio, e outra coisa, não existe polícia em Cristiânia, que, aliás, é um dos poucos países no mundo declaradamente anarquista, tá? A Cristiânia não tem um governo central e as decisões são tomadas pela própria população. E pra gente fechar, vamos lá pro norte da Europa, ali perto do Reino Unido. Vamos falar sobre Sealand. Sealand está no Mar do Norte, a 10 km da costa sudoeste da Inglaterra. Antes, ela era uma base militar que abrigava cerca de 200 soldados. Quando acabou a guerra, a base foi abandonada. E o detalhe é que ela fica fora das 3 milhas da Inglaterra, ou seja, ela não está dentro das águas da Inglaterra. Daí um certo cidadão bem exótico, chamado Roy Bates, junto com a sua família, ele era dono de um pequeno barco frigorífico e mudou para essa base militar que antigamente era conhecida como Knockdown Tower. Inclusive, quando ele chegou naquele local, nessa antiga base, ele usava essa base para transmitir uma rádio pirata que ele controlava. E essa rádio era conhecida como Radio Access. Aí sim, eles criaram uma constituição,
criaram uma bandeira, um brasão de armas e começou a conceder passaporte para quem queria ser cidadão de Sealand. E esse país, digamos assim, ele é independente, com várias aspas, novamente, desde 1967. Apesar de, obviamente, ele não é reconhecido por nenhum país do mundo. Atualmente, o chamado Principado de Sealand, ele é governado pelo príncipe Michael de Sealand, ou seja, filho do Roy Bates, e de um país que tem 32 habitantes, e a língua oficial é o inglês, e tem moeda própria, que é o dólar de Sealand. Inclusive, um cidadão de Sealand é conhecido como sealandês, né? Tem até um gentílico para quem é de Sealand. Inclusive, a população de Sealand reivindica o título de menor país do mundo. Sealand tem cerca de 25 mil metros quadrados. Para você ter uma ideia, bem a grosso modo, como é que eu posso definir isso? Imagine um retângulo com 100 metros por 250. Tá? 100 metros por 250 dá os 25 mil metros quadrados do tamanho de Sealand. É bem pequenininho. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Se você quis chegar até aqui para conferir o conteúdo, então não esquece de se inscrever, tá? Deixa seu joinha e siga a gente em nossas redes sociais. Um forte abraço a todos e Farvel, que significa adeus em dinamarquês. Galera, até mais. Tchau.